gente, bom dia. Olha só, voltando, retomando as nossas aulas, hoje na aula de português, eu quero que vocês continuem com o módulo 2, lá no capítulo 6, de português, na página 50, nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter na internet. Então, o nome do capítulo é Cuidados na Internet, ok? Então, seguindo aí, a internet é uma das mais incríveis invenções do ser humano. Ela nos conecta e nos traz uma infinidade de informações, mas é preciso sempre ter alguém responsável por perto, pois no mundo virtual também existem perigos. Então, no caso de vocês, crianças, é muito importante vocês terem um adulto por perto, uma pessoa responsável por você, seja sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, uma tia ou um irmão mais velho, ok? Então vamos lá. Aqui nessa página você está vendo, olha lá na página 51, alguém, uma menina, né, que está aqui com o tablet e com um adulto próximo, bem perto, tá? Seguindo aqui as instruções que a gente acabou de falar. Então, por que a presença de um adulto é importante quando utilizamos a internet? Por que você acha que é importante? Né? Vamos já poder responder essas perguntas depois do nosso texto, tá? Nosso texto aqui, já seguindo aqui, vai nos trazer muitas informações sobre isso. Cite algumas facilidades que a internet nos proporciona. No que é que a internet nos ajuda? E que cuidados devemos ter ao utilizar a internet, ok? Lá na página 52, vamos lá, olha só, página 52, para iniciar a nossa conversa. Algumas brincadeiras e atitudes às vezes se transformam em humilhação, opressão e ofensas. Quando isso acontece, surge uma prática que não é nada legal, é o bullying. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa palavra, né? É uma brincadeira de mau gosto, quando se humilha alguém, quando se faz ofensas a alguém, seja com as suas características físicas, intelectuais, de capacidade, certo? Então, você já presenciou alguma situação de bullying? Ou já soube de alguém que fez ou de alguém que sofreu o bullying? Em sua opinião, o que nós podemos fazer para acabar com essa prática, com a prática do bullying? O que nós podemos fazer? Você sabia que o bullying não existe apenas no mundo real? Infelizmente, ele também existe no mundo virtual, só que com outro nome, é o cyberbullying, certo? No caso, essas brincadeiras são feitas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, num grupo de WhatsApp, ou seja, quando alguém ofende o outro, faz aquelas brincadeiras de mau gosto nas redes sociais. Então, isso é o cyberbullying. Nós vamos ler o texto Cyberbullying, é o título do nosso texto, ok? Nós vamos dar umas paradinhas só para poder ler logo abaixo o significado de algumas palavras, tudo bem? Então vamos lá. Cuidado com o cyberbullying. Ofensas e humilhações nas redes sociais. Pode ser associado a crime de injúria, calúnia, difamação, ameaça e falsidade. No que seria injúria, calúnia e difamação? Injúria, ofensa à dignidade de alguém. Então, uma ofensa é uma injúria. Calúnia, mentira e invenção sobre a vida de alguém, né? Difamação, falar mal ou maldizer alguém. Então, mesmo que quem tem menos de 18 anos pode responder na justiça pelos atos infracionais equivalentes. O que são esses atos infracionais? Aqui logo abaixo, os atos que desrespeitam a lei. Então, mesmo quem tem menos de 18 anos vai ter que responder na justiça por esses atos, pelo cyberbullying, certo? Todo mundo adora dizer
que a zoeira não tem limites, mas tem sim. A partir do momento em que começa a ofender e humilhar a outra pessoa, a brincadeira pode ser duramente punida. Punida quer dizer castigada, penalizada pela lei. Afinal, piada é bom, mas bullying não tem graça nenhuma. Lá na página 53, seguindo com o texto. E como na web não há fronteiras, na web, na internet, não há fronteiras, quer dizer, não tem limites, uma brincadeira de mau gosto pode se espalhar pela internet em pouco tempo. Depois não adianta se esconder, certo? Xingar alguém lá e se esconder, porque as autoridades conseguem rastrear, a polícia consegue rastrear a origem da conexão e do conteúdo até chegar aos responsáveis. Lembre-se de que ninguém é igual ao outro e o legal é sabermos conviver com as nossas diferenças e particularidades, sem ofender ninguém, né? Então, não entre nessa roubada, quer dizer, não entre nessa armadilha, nessa cilada de zoar sem limites. E mais, se você vir alguém sofrendo cyberbullying, não ponha lenha na fogueira, ou seja, não vá lá e não continue os insultos, não concorde com os xingamentos, com as humilhações, porque você pode ajudar a quebrar essa corrente de humilhação. Você pode ajudar alguém a parar com isso e não continuando, certo? Aqui tem um cartaz que fala aqui, olha, se é vítima ou viu alguém sofrendo cyberbullying, número 1, nunca responda. Nunca responda a um xingamento, tá? 2, mostre o ataque aos pais ou responsáveis. Não tenha vergonha, eles são as pessoas que mais podem lhe ajudar a se sentir em segurança. 3, grave todas as mensagens, fotos, vídeos, inclusive o endereço completo da página ou o número do telefone ou e-mail ou o perfil de onde vieram as ofensas. Denuncie nas redes sociais e nos sites. Todos têm essa opção de fazer uma denúncia quando você vê, se aparecer na sua página alguma coisa que você não concorde, que não seja legal, você pode denunciar, ok? E se precisar de ajuda em tempo real, entre nesse endereço aqui e faça a denúncia, e lá também você vai encontrar dicas de como fazer, ok? Gente, agora vocês vão, ó, na página 54, 55, 56 e 57 para responder tudo sobre esse texto com todas essas informações, ok? Забуду имя, любимая мое, твое имя, любимая моя. Continuando na nossa página aqui 54, vamos lá. Olha só, aqui no início da página 54 tem um texto informando de como não ser um cyber chato. Vamos lá. Primeiro, não edite imagens de amigos para ridicularizá-los. Ou seja, editar a imagem quer dizer pegar uma imagem real e colocar coisas nelas que não são reais, fazer uma brincadeira boba, né? 2, não ameace nem invente mentiras sobre alguém. 3, não repasse vídeos e fotos que ofendam outras pessoas. 4, pense bem antes de publicar na web, na internet. Pense bem, será necessário publicar isso? Se estiver chateado com alguém, a melhor saída é conversar com a pessoa e não ficar mandando aqueles recadinhos que as pessoas, quando leem, percebem que você está chateado, que você está magoado, que está dando indireta para alguém, ok? 5, lembre-se, a internet não esquece. Tudo que você publicou pode voltar a circular no trabalho, na família e chegar aonde você nem imagina que chegou, tá certo? Então, moral da história, brincar é bom, mas ofender e humilhar é vacilo, né? Aqui tem um vacilo, tá sublinhado. No caso aqui, vacilo é o quê? Um erro, uma mancada, uma gafe,
uma coisa que você poderia não ter feito, certo? Continuando aqui. Aqui tem um recadinho, uma informação. Esse símbolo é o símbolo da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. É um órgão que está presente no Brasil desde 1950 e luta em favor das crianças e dos adolescentes, em causas como aleitamento materno, vacinação, combate ao trabalho infantil. E a campanha Internet Sem Vacilo, realizada em 2015, é uma iniciativa do Unicef em parceria com outras empresas. Página 55, uma interpretação oral. Olha só. Você já tinha ouvido falar em cyberbullying? O que você acha dessa prática? A gente já viu aqui durante a nossa conversa sobre o texto o que é essa prática, certo? As instruções do guia para combater o cyberbullying e para não praticá-lo são fáceis de realizar e por quê? Olha, ele deu aqui as instruções aqui. Se você sofrer o cyberbullying e se souber de alguém. E aqui, dicas de como não ser um cyber chato, tá certo? Ok? Então, ele está falando dessas dicas aqui. 3. Por que esse guia é útil nos dias atuais? Né? Por que esses guias de como não ser um cyber chato e esse guia aqui também de quando você souber ou de quando você sofrer o cyberbullying, o que você deve fazer, por que essas dicas são importantes e por que esse guia é útil nos dias de hoje, nos dias atuais. 4. Que atitude você teria se A. Visse uma prática de cyberbullying? O que você faria? Se visse ali numa rede social alguém ofendendo, né, outra pessoa ali nas redes sociais, o que você faria? E B, se você fosse essa vítima de cyberbullying, o que você faria? Né? São respostas pessoais, ok? Então, lá na interpretação escrita tem uma primeira pergunta que diz, ele não é pergunta, ele pede que você identifique no texto o trecho, uma parte, que explica o que é o cyberbullying e sublinhe. Então, você vai lá no texto cyberbullying, e procura uma frase que explique o que é o cyberbullying. No início do texto tem lá, ofensas e humilhações nas redes. É onde você vai sublinhar. Aqui, ó. Cuidado, o cyberbullying está lá entre parênteses. Ofensas e humilhações nas redes, ok? Sublinharam? Na questão 2, diz assim, assinale as alternativas corretas sobre o cyberbullying. Primeiro quadrinho, é uma prática sem importância? Não importa, não é importante o cyberbullying? Segundo quadrinho, pode ser associado a diversos crimes? Terceiro quadrinho, somente maiores de 18 anos respondem na justiça pela prática de cyberbullying. Último quadrinho, menores de 18 anos também podem responder na justiça pela prática de cyberbullying. Então, quais dessas 4 aqui estão corretas sobre o cyberbullying? O segundo quadrinho, que diz que pode ser associado a diversos crimes. E o último quadrinho, que diz que menores de 18 anos também podem responder na justiça pela prática de cyberbullying. Então, lá na questão 2, você vai fazer um X no segundo quadrinho e no quarto e último quadrinho, ok? Terceira questão diz o seguinte, quando uma brincadeira se transforma em bullying? O que vocês colocaram aí? Olha só. Quando começa a ofender e humilhar alguém. Isso é quando uma brincadeira se transforma em bullying. Se você pode ter colocado uma resposta semelhante com outras palavras, né? A mesma resposta com outras palavras, tudo bem. Mas é basicamente isso aqui. Quando começa a ofender e humilhar alguém, certo?
Lá na página 56, nós temos a quarta questão. Lá na quarta questão, ele mostra duas cenas e ele quer que você classifique qual das cenas é um bullying e qual representa o cyberbullying. Então, a primeira cena, que tem duas pessoas aí na internet, é o cyberbullying, e a outra que não tem nem o computador, nem o celular, nem uma rede social, ali é na vida real, então é bullying, ok? A primeira cyberbullying e a segunda bullying. Então, lá na quinta questão diz o seguinte: não ponha lenha na fogueira, entre aspas. Pode ser substituído por qual das expressões? Primeiro, não deixe a fogueira apagar, não incentive a brincadeira ou chame o corpo de bombeiros. O que você acha? A do meio, não incentive a brincadeira. Então, lá na quinta questão, você vai fazer um xizinho lá do segundo quadrinho do meio, ok? Lá na sexta questão diz o seguinte: a palavra cyberchato citada no texto é formada com base na união de quais palavras? São duas palavras, ó, cyber e chato, certo? E o que significa? O que significa a união dessas duas palavras? Cyberchato significa o chato na internet, ok? Sétima questão: cite palavras e expressões do texto que revelam descontração, isto é, menos formalidade. Olha, lá nós encontramos zoeira, lá nós encontramos roubada, não ponha lenha na fogueira e vacilo, né? Então, essas palavras aqui, vou dizer de novo: zoeira, roubada, não ponha lenha na fogueira e vacilo. São palavras e expressões que revelam informalidade e descontração, certo? Então, gente, continuando lá na nossa página 57, na questão 8 diz o seguinte: qual é o público-alvo desse guia de uso da internet? Ou seja, para quem esse guia foi criado? Então, se vocês prestaram atenção, esse guia ele foi criado para crianças e adolescentes, né? Observem aí a linguagem, que é bem descontraída, certo? E esse texto tem esse objetivo de atingir esse público, crianças e adolescentes. Na nona questão diz o seguinte: assinale a opção que apresenta os objetivos do guia de uso livre. Esse guia que nós lemos, esse texto de hoje, né, qual é o objetivo? O que ele quer alcançar? Qual é a resposta que ele quer nesse livro? Né? É promover e vender um produto. Esse texto falou em algum produto que ele quer vender, em narrar acontecimentos recentes, ou o objetivo desse texto é apresentar explicações, orientar e ensinar. Último quadrinho: apresentar explicações, orientar e ensinar, certo? A vocês, crianças e jovens. 10ª questão: os termos do quadro ao lado indicam algumas recomendações do que os internautas devem ou não fazer na web. A web é a internet. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ele colocou um quadro aí verde com 4 palavras. Olha: ameace, mostre, responda e repasse. Então, vamos lá, completar as frases com esses termos aqui. Primeiro quadrinho aí tem uma frase, eu não coloquei a frase, eu coloquei só as 2 palavras que vocês vão colocar. Se for vítima de cyberbullying, nunca responda, primeira palavra, as mensagens de cyberbullying e mostre a mensagem a seus pais ou responsáveis. No outro quadrinho nós temos: para não ser um cyberchato, não ameace ninguém e não repasse vídeos e fotos que ofenda os outros, ok? E 11ª questão, questão número 11. Onde esse guia de uso foi publicado? Onde foi publicado esse texto? Em um site da internet.
foi onde foi publicado, ok? Gente, esse guia de uso é um texto instrucional. Ele nos dá instruções, certo? Que ensina, que orienta o leitor, quem está lendo, a usar algo corretamente. No caso aqui, usar a internet corretamente. Ele também pode conter partes descritivas e explicativas, como foi o caso desse texto. O tempo todo explicando e listando atitudes que você deve e que não deve ter, certo? Na internet. Então, eu espero que esse texto também ajude vocês a usarem melhor a internet, né? E quando perceber o cyberbullying, vocês possam pedir ajuda de um adulto para poder denunciar, ok? Então, encerramos aqui a nossa atividade de hoje de português. Tudo bem? Tchau, tchau.